Gente, preste atenção aqui. Você trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de julho de 1994? Se a resposta for sim, presta atenção que essa informação é para você. Olha a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo. A revisão da vida toda do INSS pode ter nova reviravolta no STF. A matéria se refere ao maior julgamento sobre revisões de aposentadorias e pensões da história do direito previdenciário no Brasil. Decisão do plenário do STF no seguinte sentido: voto de ministro aposentado no plenário virtual é válido se houver novo julgamento. Aqui eu preciso esclarecer o seguinte, pessoal. No caso da revisão da vida toda, nós tivemos o relator, que foi o ministro Marco Aurélio. E ele votou em favor dos aposentados e pensionistas do INSS. E, na sequência, se aposentou. Aí veio o ministro Nunes Marques e fez um pedido de destaque. Geralmente, quando isso acontece, o julgamento que ocorreu em plenário virtual deve ser reiniciado no plenário presencial, no plenário físico. Foi o que aconteceu no caso do julgamento da revisão da vida toda, em que os 11 ministros já haviam votados 6 votos em favor dos aposentados e pensionistas e 5 votos em favor do governo, em favor do INSS. Caso o julgamento fosse reiniciado, começaria tudo do zero. Entretanto, com essa decisão importante do plenário do Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro Marco Aurélio está valendo em favor dos aposentados e pensionistas do INSS. Significa dizer que mesmo que o caso seja reiniciado do zero, nós já vamos iniciar o julgamento com um voto favorável aos aposentados e pensionistas do INSS. Com isso, muitos aposentados podem ter dinheiro para receber, bem como ter o seu benefício corrigido, no sentido de aumentar o valor da sua renda mensal inicial, do seu benefício que você recebe todos os meses. Olha o que diz a matéria do jornal Folha de São Paulo do último dia 9 de junho. Decisão tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal traz nova reviravolta no julgamento da revisão da vida toda. Por 8 votos a 1, os magistrados definiram que votos de ministros aposentados em processos no plenário virtual devem ser mantidos em caso de pedido de destaque, quando o caso será levado ao plenário físico e recomeçará do zero. A revisão da vida toda é uma das ações previdenciárias mais importantes no STF atualmente. Nela, os aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pedem que todas as suas contribuições ao INSS, incluindo as realizadas antes da criação do real em 1994, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar a renda previdenciária. Vamos explicar essa parte, pessoal. O que acontece é o seguinte: em razão de uma lei editada em 1999 que mudou a forma de cálculo da aposentadoria, o INSS, quando vai conceder o benefício previdenciário, simplesmente descarta aquelas contribuições que foram feitas, que foram pagas para o INSS antes de julho de 1994. Ocorre que milhares de trabalhadores têm as suas melhores contribuições exatamente antes desse período. E, portanto, o INSS, ao descartar essas contribuições na base de cálculo para a concessão do benefício previdenciário, além de confiscar as contribuições que foram pagas pelos trabalhadores com valor elevado, prejudica milhares de trabalhadores porque o benefício acaba sendo concedido com um valor menor.
porque as melhores contribuições são descartadas, não entram no cálculo para a concessão da aposentadoria. E é exatamente isso que os aposentados estão pedindo no caso da revisão da vida toda, para que o INSS incluam também na base de cálculo aquelas contribuições que foram feitas antes de julho de 1994. O caso estava praticamente encerrado no plenário virtual em março, quando, a poucos minutos do fim da decisão, o ministro Cássio Nunes Marques pediu destaque, levando o processo ao novo julgamento no plenário físico, sem data para ser remarcado. No plenário virtual, o resultado era favorável aos aposentados por um voto. 6 dos 11 ministros foram a favor da revisão, indicando a constitucionalidade da tese, revisão da vida toda. 5 deles foram contrários à correção, após relatório do governo apontando gastos de 46 bilhões de reais em 10 anos se a medida fosse aprovada. Com o pedido de Nunes Marques, o voto do ministro Marco Aurélio, relator do caso, que foi favorável aos aposentados, foi favorável à revisão da vida toda, deixaria de valer. Por isso que teve essa votação agora, para saber se o voto dele vai valer ou não. E conforme expliquei acima, o voto dele vai valer sim. Por estar aposentado, Marco Aurélio não iria mais votar. Em seu lugar, André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro do PL, daria o voto e, na opinião de especialistas, poderia ser contrário à revisão da vida toda. Por quê, gente? O André Mendonça foi indicado por Bolsonaro e esse pedido de destaque do Nunes Marques, que também foi indicado por Bolsonaro, ventila-se que partiu do Planalto, ou seja, teria sido o governo Bolsonaro que fez esse pedido para que Nunes Marques apresentasse o pedido de destaque e, com isso, o governo poderia ter 2 votos favoráveis, o do Nunes Marques e o do André Mendonça. E com isso o resultado seria favorável ao INSS e não aos aposentados, como foi na primeira votação. Agora nós vamos aguardar uma reunião administrativa do Supremo Tribunal Federal para saber se o caso começa do zero ou aquela votação que teve em plenário virtual vai valer. Ou seja, para saber se a vitória dos aposentados irá permanecer ou não. Eu estou acompanhando o caso muito de perto e assim que surgir novas informações, eu vou repercutir aqui no canal de imediato. Por isso que é importante que você esteja inscrito com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim que você seja notificado quando eu fizer uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que neste canal falamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.